todos. Vocês estão no Templo Positivista de Porto Alegre. Ele é o único templo em atividade incessante desde sua fundação. Alguns períodos abertos ao público, outros com atividades mais internas, mas ele nunca encerrou suas atividades. E essa doutrina vocês devem conhecer bem, não é? Do filósofo francês Auguste Comte. E ele tem um sistema de transmissão doutrinária que a visita guiada faz parte, assim como a prédica, assim como o catecismo. Ele é um prédio pedagógico. Então cada quadrante dele, de uma certa forma, desdobra algum capítulo da doutrina. Então é interessante essa visita em loco, até porque ele é uma fonte primária da sociologia, da filosofia da história e de muitas outras ideias, né? Vem desde o iluminismo, do enciclopedismo, até chegar nos dias de hoje. Então, a primeira informação que o visitante recebe... Desculpa, eu não me apresentei, eu sou o Erlon Jacques é meu nome, sou apóstolo da humanidade e dirigente da igreja. A primeira informação que o visitante recebe é o portão, né? Os vivos são sempre e cada vez mais governados necessariamente pelos mortos. É uma frase impactante, mas eu esclareço que ela não tem nenhuma conotação sobrenatural. Ela é humanista, histórica, ela é uma reverência à ancestralidade, ela é um culto à continuidade social do conhecimento, né? Se nós analisarmos as ideias que nós usufruímos, a tecnologia, as filosofias, as religiões, elas foram criadas há bem mais tempo. E normalmente os seus profetas, os seus pensadores, seus criadores não vivem mais entre nós. Mas eles continuam nos governando subjetivamente. Professor Veronese, tudo bem? Como é que está? Eles continuam nos governando subjetivamente, através dos laços afetivos, dos avanços, não é? É assim que ela age em nós. E ela funciona no coletivo, quando nós lembramos de grandes inventores, grandes pensadores, não é? Ela nos orienta, não é? Mas também no fórum mais íntimo de cada um de nós, quando lembramos do conselho de um mestre, de um avô, até na receita culinária da nossa vovozinha, os mortos governam o nosso pensamento, não é? Então é importante não nos afastarmos do conhecimento clássico, do conhecimento cemiterial. Os cemitérios são museus verídicos, reais, né? Muito importante, céu aberto. O conhecimento enciclopédico, né? Porque hoje em dia falar em informação, em conhecimento é algo muito efêmero, né? Algo muito delicado. Então é bom nós estarmos próximos da arte monumental, do conhecimento monumental. Então isso, dessa forma o passado pode nos orientar para melhor preparar o futuro. É uma lei sociológica de Comte que ela diz saber para prever a fim de prover. Temos que saber para prever, para prover. Alguma dúvida sobre essa etapa? Tranquilo? Alguma pergunta? Fiquem à vontade quando tiver alguma curiosidade, alguma dúvida. O segundo passo é a escadaria. Ela é também chamada de quadro abstrato da preparação humana. Comte nos deixou dois calendários, um concreto e um abstrato, né? Um deles é o Marco Zero, é a queda da Bastilha, e o outro é a consolidação da sua maior obra literária. Então nós temos dois marcos zeros. Eu atuo mais com 1789, para não confundir, até depois quem quiser conhecer mais a fundo a doutrina, mas eu adoto 1789, ou seja, nós estamos no ano de 235, né? Na era positiva. Isso é, as ideias dele não eram nada modestas, ele queria realmente criar um novo marco, uma nova, né? A escada, elas são os meses do calendário abstrato. Cada mês é uma festa. Nós estamos na festa da humanidade, né? Depois tem o casamento, que são as uniões, os laços, não é? Que são muito importantes. E a grande revolução do pensamento kantiano com relação ao casamento é a liberdade total de escolha das partes. E temos que lembrar que nessa época os casamentos eram na sua maioria arranjados, muitas vezes. Às vezes uma jovem casava com um senhor idoso por uma questão de interesses familiares. E isso Comte abomina. Ele acredita que o casamento tem que ser por amor e por interesse das duas partes.
né, por afinidade. Então, isso já é uma revolução para a época. Paternidade, saber quem são teus pais, respeitar isso. Filiação, importante saber quem são teus filhos, respeitar isso. Muitas sociedades, por baixa densidade demográfica, muitas vezes casavam primos com primas. Já ocorreu irmãos com irmãs para manter o patrimônio dentro daquele clã, daquele feudo. Isso o Conte também condena, é algo que gera problemas, né? Ligações consanguíneas. A fraternidade também nessa questão, né? Respeitar nossos irmãos, saber quem são. A domesticidade é a adequação do primitivo à parte já organizada da sociedade, né? A vida protegida dentro de um lar, dentro de uma casa. A domesticação, inclusive, dos animais, das plantas, né? A nossa própria domesticação, porque nós ainda somos um macaco malvado, fazem menos de 20 mil anos que nós descemos das árvores, então nós temos que nos regrar, nos domesticar. Aí vem todas aquelas ideias platônicas, né? Ligada à virtude, ligada... Conte bebeu muito na fonte do helenismo, das filosofias orientais, né? Do confucionismo. É muito bonita essa doutrina porque ele pensou muitas sabedorias, como diz na Bíblia dos cristãos, né? São Paulo disse: examinai de tudo e colhei o de melhor. Conte fez isso. Ele examinou todas as religiões que ele pôde encontrar e extraiu o que ele achou de mais importante. E aí criou a religião da humanidade. Não só Conte e Clotilde. Esses 3 degraus aqui me chamam muita atenção e me trouxeram para cá praticamente. Porque eu, como a maioria das pessoas no Ocidente, teve uma educação cristã, católica, né? E nesses degraus tiram muito o véu da ignorância, não é? Do fanatismo, do absolutismo, porque ele mostra que já existiram inúmeras formas de religiosidade em inúmeras outras épocas, né? Isso é importante, de uma certa forma, te dá uma visão holística, multifacetada da realidade, porque nós somos muito bitolados dentro de algumas coisas no Ocidente. Tivemos uma catequização. Querem continuar sentadinhos e a gente faz mentalmente a visita lá dentro, hein? Como quiser. Vamos? Vamos. Esse câncer de pele é um problema. A radiação nunca teve tão intensa, a radiação solar. Mentalmente, você já visualiza, ou daqui até para ver se já é mais interessante. E depois estudamos a sombra e a fachada. Né? Então, continuando, o fetichismo, não é? É a primeira forma de religiosidade conhecida pelo ser humano. É o fetichismo. Fetiche vem de feitiço, vem de imaginação, vem de ideia. Né? O que é o fetichismo? É a ligação da imaginação com a natureza. O ser humano, aqueles primeiros hominídeos, na sua infinita ignorância, na sua infinita, não é, falta de conhecimento, eles atribuíam tudo a fenômenos mágicos, a fenômenos místicos, não é? Se o rio corria é porque tinha algum espírito que fazia aquele rio correr, né? Se a chuva caía era algum deus que chorava. Tudo era lúdico, tudo era imaginativo. Esse é o fetichismo. Dentro do fetichismo tem alguns aspectos importantes. O animismo é muito importante. Prevaleceu essa ideia por muitos milênios, né? Para nos situarmos, né? Os primeiros hominídeos datam de mais de 6 milhões de anos, né? Já a invenção do fogo, 4 milhões de anos. Perdão, andar em 2 pernas, 4 milhões de anos, andar nos membros. E o fogo, 500 mil anos. Então eu vejo que não é pouco tempo, né, na verdade, se nós analisarmos os primeiros hominídeos até o Homo sapiens sapiens, né? Então, comparado à idade do planeta, né, ao tempo profundo, né? Então, naquelas primeiras civilizações, tudo era mágico. O animismo era muito interessante. Eles pensavam assim, né? Se eu largar esse óculos dessa mão e ele vir para essa, é porque o óculos sentiu vontade de sair dessa mão e vir para essa. Então, tudo eles aplicavam essa lógica na natureza. Então, isso gerou a mitologia, gerou os deuses, gerou toda essa ideia, né, mágica, né? Isso é o animismo, é muito bonito. As pessoas confundem animismo com zoomorfismo. Zoomorfismo é um outro aspecto do fetichismo muito interessante. Deuses com fisionomia de animais, né? Como no Antigo Egito, não é? O Thoth.
a Índia, o Ganesha, e tantas outras culturas, o zoroastrismo, né, a águia, tantas outras culturas tiveram essa ligação, não é, com a natureza de uma forma imaginativa, lúdica, não é? Então o zoomorfismo foi muito importante. Um outro aspecto importante, a astrolatria. Nos primeiros impulsos do sedentarismo das civilizações, na transição, né, de nômade para sedentária, eles começaram a olhar mais para o céu. Tinham mais tempo, né, de ficar mais na aldeia, de olhar mais para o céu. Olhando para o céu, eles identificaram padrões matemáticos, formas geométricas, né? Então o sedentarismo trouxe a astrolatria. E a astrolatria promoveu a transição do fetichismo para o politeísmo. Aí que vem um salto importante, né? Para se entender, o ser humano começou a criar deuses com desenhos das estrelas, das formas, da imaginação, não é? Porque desde os tempos mais primitivos, a arte ela teve muita importância na educação da mente humana, do modelo mental humano. Sentia fome, ele desenhava um bisão na parede da caverna e ficavam ali salivando aquele bisão. Isso aí é a arte atuando na imaginação humana. Os astros não foi diferente. Viu aquelas formas, aquelas luzes, todas aquelas ideias mágicas que eram deuses, que eram horóscopos, zodíacos, tudo saiu desse impulso, não é? Então, e uma questão de temporalidade, que é importante termos essa noção. O politeísmo ele perdurou por mais de 100 mil anos, digamos, aproximadamente, desde os primeiros, né, lampejos da comunicação, da fala. Então o politeísmo foi predominante. O monoteísmo, nós temos 2.000 anos, 2.500 anos de monoteísmo. Ele é muito jovem, né? A ideia monoteísta, né? E ela também moldou o pensamento ocidental. Mas temos que ter um profundo respeito pelo politeísmo, né? Pelo fetichismo, porque eles são muito mais antigos. O fetichismo, então, é imemorial. Ele não se sabe, né? Quando o primeiro primata bateu com o pé na terra e já pensou um ritmo, já pensou um impulso, uma vibração, e uniu a matéria com a energia e criou a vibração, não é? Isso é muito profundo, não é? Então, temos que ter essa noção temporal, não é? Para preservarmos a proporção de grandezas, não é? Então, o monoteísmo tem 2.000 anos. E esses três aspectos da religiosidade humana foram os mais praticados. Podem haver outros, mas Conte identificou esses três: fetichismo, o politeísmo e o monoteísmo. Na transição do politeísmo para o monoteísmo houveram alguns aspectos interessantes. A Índia foi politeísta, Roma foi Grécia politeísta, o Egito politeísta, a África, né, os orixás não são nada mais que um politeísmo africano. Em Roma ocorreu uma questão muito curiosa. Roma era expansionista. Ela não destruía as civilizações que ela conquistava, ela incorporava. Então, junto com as sociedades que ela incorporava, vinham os mitos, os deuses, os costumes, a arte, né? Então, a religiosidade romana, com o passar do tempo, ficou muito complexa. Era uma disputa de poder entre os templos, entre as crenças, então ficou muito complexo. Até que um imperador muito inteligente, chamado Constantino, identificou uma seita, né, monoteísta, que vem já de uma linha muito interessante lá do Antigo Egito, Akhenaton, depois Moisés, que era um sacerdote egípcio, né, talvez uma missão que ele recebeu foi aquela ali, e ele implantou o monoteísmo egípcio no povo hebreu. Isso é muito interessante de estudar, que por sua vez derivou uma profecia que gerou o cristianismo, né, todo aquele processo político, pedagógico de São Paulo, né, que mostra que o monoteísmo cristão ele é uma peça criada por São Paulo, né? Que nunca conheceu Jesus, né? Que ele buscou em arquivos, em ideias, em mitos, né? E Jesus é uma figura que até muitos questionam a existência, ele pode ser uma figura mitológica, né? Então, São Paulo ele é sim o grande pensador do cristianismo. Então veja que interessante, né? O monoteísmo, né? Egito, Moisés, cristianismo, islamismo, né? Essa linha. Então ele é muito mais recente. Roma
nessa transição, Constantino adotou o cristianismo. Não por questões religiosas, mas por questões geopolíticas. Estava perdendo os domínios na terra, os bárbaros. Precisava de uma doutrina unificadora. Podem invadir nosso território, mas tem que seguir o nosso Deus. Essa foi a nova mensagem do Império Romano. E com essa ideia ganhou uma sobrevida. Educou a Europa, promoveu a colonização planetária do Ocidente. Então é importante estudar todas essas questões, né? Para não sermos ingênuos. Até, num segundo momento, um papa mais inteligente ainda, chamado Teodósio de Bitínia, se converteu, um imperador mais inteligente, se converteu no primeiro papa. Olha que interessante. Eliminou as lideranças cristãs, eliminou as lideranças politeístas e assumiu o monopólio da religiosidade do império. Claro, um sistema hierárquico muito mais eficiente, um Deus no céu e um representante dele na terra, casualmente era o imperador convertido em papa. Então temos que ter essa rápida parábola, não é? Para não sermos ingênuos. E essa subida dessa escada pode gerar algum desconforto, né, em quem tem ideias teocráticas, místicas, muito cristalizadas, né? Mas é necessário expor a doutrina como ela de fato é. E ela é humanista, positiva. Tem a palavra agnóstico, né? Eu já fui ateu, já fui cristão, já fui ateu, já fui agnóstico e hoje eu me considero positivo. Curioso pensar sobre isso. Depois podemos falar mais sobre isso. Encerrando então lá os primeiros degraus, que são os últimos: proletariado, patriciado, sacerdócio e mulher. O proletariado são os trabalhadores e sua prole, familiares, crianças, né? O patriciado, para tentar trazer uma linguagem mais contemporânea, seria uma nova classe empresarial com consciência social, né? Que eles seriam como se chamava, por exemplo, nas ideias platônicas, o rei filósofo. Só que não é isso, não é um rei nem é um filósofo, mas é um empresário culto, afetivo, altruísta, né, que já se libertou dos pecados capitais, já se libertou dos grandes inimigos da humanidade, a ganância, a ignorância, a tirania, né, a vaidade, né, e assumiu como realmente um servo do povo, e não mais um servo do Estado ou de Deus, é um servo do povo. Mas é uma utopia, não é? A classe empresarial que seja servo do povo, né? É uma utopia. Mas as utopias são bonitas de serem perseguidas, né? Então, incluir o proletariado, né? Trazer mais igualdade, mais equidade, essa é a missão do novo patriciado, né? Fugir da ideia do capital especulativo, trabalhar de forma, né, mais colaborativa, não é? Então tudo isso é um desafio que deve ser assumido para chegar na era positiva. Depois temos a mulher, né? A mulher, ela está acima do homem na doutrina, ela é superior ao homem. Tanto é que essa religião foi criada pela influência de uma mulher, Clotilde de Vaux, que mudou a vida de Conte, né? Então ela é uma doutrina muito pensada para quebrar a espinha do patriarcado, né? Onde tira um Deus machista, que exigia pesados tributos, que perseguia, que culpava, e coloca uma deusa, baseado já no inconsciente coletivo de civilizações, né, de povos europeus do passado, germânicos, eslavos, né? O último país da Europa a se converter, por exemplo, ao cristianismo foi a Lituânia. E eles tinham até então uma deusa, a deusa Ostre, que representava a natureza. Então, Conte busca essas ideias já em um passado remoto e traz novamente o matriarcado para a cena principal. A mulher, ela é a última palavra na família, na sociedade. Ela tem uma reserva moral, ética superior ao homem, na visão kantiana. Por vários motivos, pela proximidade com a vida, né? Pela questão da prole, questões fisiológicas, inclusive, né? Ela alimenta um outro ser, ela gera um outro ser, todas essas questões ela fez ela ser mais evoluída que o homem em alguns aspectos, né? Enquanto o homem combatia feras terríveis, guerreiros, guerras, a mulher já estava na tribo, preparando o que nós conhecemos como educação, psicologia, agricultura, domesticação, gastronomia. Tudo tem um protagonismo feminino, né? Ela educava as crianças e educava os homens também da tribo. Então,
essa ideia do patriarcado é muito recente, é de 2.500 anos para cá. A mulher teve uma hegemonia social muito maior, né? E até em algumas espécies do reino animal isso é evidente, né? Os leões, por exemplo. Ele é o rei da selva, mas a leoa é que manda. Então tem que pensar também nessas questões. E o sacerdote, não falei do sacerdote. O sacerdote é muito importante, porque Augusto Conte, nós vamos falar mais sobre isso lá dentro, ele viu que tinha uma necessidade de uma nova religião. A Revolução Francesa foi importante, mas ela destruiu a religião cristã, destruiu a nobreza, mas não colocou nada no lugar elevado à altura. Mesmo a teologia e a teocracia tendo seus problemas, ela ainda era a bússola moral, ética daquela sociedade. E a Revolução Francesa, mesmo com justificativas aceitáveis, ela não tinha algo para colocar no lugar, né, que ocupasse esse espaço. Então Conte pensa uma religião que mantém alguns aspectos do cristianismo, do judaísmo, do islamismo, do budismo, mas que afasta outros. O que as pessoas querem numa religião? É adorar um Deus ou é se reunir com seus pares, com seus amigos num domingo de manhã, conhecer uma nova doutrina, um conhecimento, uma nova ideia? A religião ela chama para o conhecimento também. Então Conte busca outros argumentos na questão da religião. Traz uma nova religião, não teocrática, humanista, positiva, né, para tentar equilibrar a ciência e a religiosidade, a fé e a razão. Né? Vamos estudar aqui, depois nós filosofamos mais lá dentro. Vamos estudar agora a fachada. Viver as claras. Viver as claras é muito importante, para a pessoa não ter subterfúgio, viver à luz da verdade, da razão, da inteligência. Né? Você viver as claras. O que tu faz na tua vida privada, não ter medo de fazer na vida pública. Isso é muito importante. A pessoa ser íntegra nas suas ações. Né? Aqui é a parte mais importante da religião da humanidade, é a moral positiva. Quem entender a moral positiva praticamente entende a religião da humanidade. Moral positiva, viver para outrem, é comprimir, reprimir, inibir, suprimir os impulsos egoístas e projetar, expandir, amplificar os instintos altruístas. Conte argumenta que o altruísmo é um instinto e que o egoísmo é um impulso. Isso muda toda uma forma de entendimento da civilização, né? Porque sempre se pensou o homem como um ser primeiramente competitivo, mal, de uma certa forma, se pensou muito isso. E Conte argumenta ao contrário, que o Homo sapiens sapiens só chegou até aqui porque ele foi o mais generoso, o mais altruísta, o mais solidário. Ele caçava um animal, ele não ia comer sozinho, escondido na floresta. Ele trazia para a aldeia para dividir com os doentes, com os idosos, com as crianças, com os que não tinham condições de caçar. Então ele chegou até aqui porque ele era o mais solidário, foi o mais solidário. Até diferentemente de Darwin, não foi porque ele foi o mais adaptado, mas sim porque ele foi o mais solidário. Ele chegou até os dias de hoje. O viver para outrem gerou um neologismo kantiano, que é a palavra altruísmo. Conte inventou essa palavra. E é uma palavra que ela qualifica o amor. Porque o amor ele pode ter muitos viés, né? Ele pode ser um amor romântico, né? Aquele casal apaixonado é um que é uma coisa em troca do outro, né? Não é uma coisa despretensiosa, né? De alguma forma tem um interesse afetivo, de carinho, de cuidado, ou seja, mas é uma troca. O altruísmo não. Ele é fazer o bem pelo prazer de fazer o bem, independentemente se vai ter algum retorno com aquilo ou não. É a consciência que tu cuidando da humanidade, ela vai cuidar de ti. Aí vem o conceito de humanidade. Isso é o mais importante, a moral positiva. Para entender a religião da humanidade, tem que entender a moral positiva. E essa nova palavra que Conte trouxe, o altruísmo. O altruísmo é a moral positiva. Né? Comprimir o egoísmo e projetar o altruísmo. Essa é a ideia. Ordem e progresso, vocês conhecem bem essa frase? Ela é a frase da bandeira da religião da humanidade, criada em 1845. Ela era uma bandeira dupla face. De um lado estava escrito Ordre et Progrès, toda verde, e do outro lado estava escrito Viver para outrem.
Então era de um lado a estática e a dinâmica política e do outro lado a filosofia, do outro lado a ética, o amor. Por isso o amor não foi extraído da bandeira, ele estava no outro lado da bandeira, quando ela foi criada por Augusto Conde. Os positivistas republicanos brasileiros, Benjamin Constant, Teixeira Mendes, Miguel Lemos, em homenagem à doutrina, colocaram ordem e progresso, mas não sei por que não fizeram ela dupla face. Até para não copiar exatamente igual a ideia. Então, nós não temos o amor na bandeira do Brasil explicitamente, mas ele está subentendido para quem entende a história da religião da humanidade. Né? Então, tem projetos de lei de senadores que redondamente equivocantes. Temos que colocar de volta o amor na bandeira. Foi tirado o amor? Não, ele nunca foi tirado. Ele está subentendido na dupla face que não houve. Né? Porque a doutrina tem a outro lado da bandeira. Quem conhecer a religião da humanidade vai entender isso. Né? Esse prédio é inspirado no Panteão. As colunetas que adornam ele são coríntias, importante. Estudar sempre as 3 escolas gregas, né? Coríntia, jônica, a dórica. Tem os estoicos também, mas a gente se concentra mais nessas 3, né? Lá em cima tem um medalhão da humanidade, feito pelo escultor italiano Luis Sanguí. Muito linda aquela obra, né? E está escrito: Virgem Mãe, filha do teu filho, em latim, a ti mais do que a nós mesmos. Extraído da obra de Dante Alighieri. Eu tinha uma admiração muito grande pela obra de Dante Alighieri. A religião da humanidade. Ele é um dos únicos prédios erguidos dentro da planta arquitetônica de Conte. O do Rio de Janeiro é maior, é original, mas ele não está aberto ao público ainda. Ele está tendo só reuniões. Esse ano reinauguramos ele para o grupo de estudos fechado, mas ainda não está aberto ao público por questões de segurança. Mas foi consertado? Tudo já está perfeito. Eu fiz a primeira prédica desde 1999 lá, que não era feita. Fizemos esse ano agora, em dezembro. Então, novembro. Em homenagem ao 15 de novembro, né, que é a data mais importante do calendário positivista nacional, né, a República. E lá é um lugar, por exemplo, onde casou o Marechal